chat, fiquem bem à vontade para seguir a gente, entrar em contato por lá, a gente está sempre respondendo. Tá bom? E aí, então, vou deixar a palavra para o Lucas. Boa tarde, senhoras e senhores, tudo bem? Novamente aí, né, refrisando o recado da Maria, obrigado aí por quem está seguindo aí a trilha com a gente, tá? Acho que hoje vai ser um assunto aí bem rico também, né? Relembrando aí, se eu não me engano, na semana retrasada, a gente falou um pouco sobre a metodologia de Migration Factory, né? E hoje a ideia, pessoal, estamos aí com uns especialistas bem bacanas aí para a gente falar sobre Data Warehouse, tá? Não só, né, para quem ainda está iniciando nessa jornada de estruturação de dados, né, para os processos de implementação, mas para quem também, né, já existem estruturas aí um pouco mais defasadas, mais antigas, serve também esse treinamento, tá? Esse workshop aqui. Então, né, conforme eu já me adiantei aí, hoje é o assunto, tá, pessoal? Quem são essas pessoas aí, feras, que vão estar com a gente? O Renato e o Iago, tá? São os nossos aí especialistas de dados. Eu vou estar aqui como, né, o consultor comercial, que vai ser o mestre de cerimônias aí desse workshop de hoje, tá? E, basicamente, né, a gente vai percorrer aí por esses 6 itens, eu fazendo o processo de abertura aí junto com vocês. Eu vou falar um pouquinho, né, sobre quem é a Key Network, rapidamente, e falar, né, um pouco mais sobre os benefícios de migrar para cloud também do Google, tá? E aí, realmente, a partir ali das 2 ideias, a gente vai ao que interessa, né, com os desafios e os objetivos dentro desse processo de database migration, enterprise data warehouse, todos os processos, né, de interligação aí, de conexão e ingestão desses dados também, tá? Um pouco mais, né, sobre o Enterprise Data Warehouse do Google, que é o BigQuery, combinado, né, ao Looker, que é a plataforma aí de data visualization da Google também, tá? A gente pega um pouco de processo de demonstração, né, até porque é legal e na prática, tem alguns ambientes demos aqui para fazer alguns exercícios, tá? E aí, novamente, volta aí para mim, para a gente fazer um encerramento, possíveis dúvidas, tá, pessoal? Então, utilizem aí bastante aí, tanto o chat, quanto também tem perguntas e respostas ali, que é o triângulo, ó, o círculo e o quadrado. Então, fiquem à vontade para interagir bastante por lá, porque a gente faz esse fechamento aí, tentando atender a todos, tá bom? Então, rapidamente aqui, né, sobre a QI. A QI é uma corporação que, né, ela é focada muito aí na estratégia de parceria com o Google, e a gente tem essa frase aí emblemática que a gente gosta bastante de frisar, que é especialista em facilitar a jornada de inovação na nuvem, tá? Por quê? Facilitar, né? A gente não é dono da verdade. Cada corporação, de cada indústria tem suas particularidades, né? Tem as suas regras de negócio específicas. Então a gente traz as melhores práticas através, né, de tecnologia, né? Citando o Google aí como o nosso principal parceiro. Pessoas qualificadas, né? Então certificadas para trazer essa bagagem tanto das indústrias quanto, né, das melhores práticas de implementação e processos atrelados para a gente, né, acompanhá-los aí, trazendo essas recomendações e, obviamente, adaptando a realidade aí de cada corporação, tá? Então, a gente acredita muito em processos, pessoas e tecnologias atreladas, né, juntas, para facilitar esse processo de inovação de vocês, tá? A gente, né, é especialista em inovação na nuvem, como eu já falei, em 2 principais pilares, tá? O pilar foco aqui de hoje, né, vai ser a parte mais de modernização de infraestrutura e dados, obviamente focado em dados, tá? A gente cita também a parte de infraestrutura, porque, querendo ou não, né, para você ter insight de dados, aí com todas as tecnologias que a gente vai falar, requer, né, passa pela parte de infraestrutura também, e aí gosto bastante de frisar, tá, as especificações que a gente tem aqui, tanto, né, para essa parte de modernização, como eu falei, como também para a parte de produtividade e segurança. A QI é reconhecida aí no mercado pelo próprio Google, é um processo que, né, a QI passa, inclusive, mandando materiais para os Estados Unidos, passam para os processos de análise, reconhecendo que a gente, né, já tem cases no mercado, atendendo a diversas corporações, tá? E aí, voltando para a produtividade e segurança, é mais o pilar onde a gente trata a questão do Google Workspace, tá? Então, toda a parte de produtividade, colaboração, né, com as plataformas ali de apresentações,
planilhas, próprios documentos, toda a parte de e-mail, meeting, e a gente tem atacado muito, ajudado aí todos os nossos clientes, né, com a parte de segurança, principalmente os processos de LGPD, que a gente também está tendo uma trilha específica sobre esses assuntos, tá? Aqui só mais questão de curiosidade, né, como a gente está aí pulverizado nas indústrias, então, em tecnologias, indústria, saúde, varejo, logística, outros como empresas de serviços, né, também alguma parte de governo aqui, então, aí mais de 1.000 projetos entregues dentro dessas estruturas de portfólio, tá? E aqui só uma questão que eu acho muito importante, né, antes de passar aí a palavra para os nossos especialistas, é frisar alguns benefícios da nuvem, tá? Então, pegando, né, trazendo um pouquinho aqui para o contexto, né, de dados, hoje a gente tem um volume muito grande de dados, às vezes de diversas estruturas diferentes, se comunicando, e a nuvem, ela ajuda muito, né, esse processo de realmente centralização, um pouco do que a gente vai falar aqui, para tirar insights de dados, e quais os benefícios, né, de montar essas estruturas dentro de uma nuvem como o Google, né? Quanto mais dados você faz o processo de crescimento, maior você tem ali flexibilidade para controle, escalabilidade, né? A gente sabe que isso é muito fácil de fazer, própria resiliência, né, aprimorada, eu gosto bastante de brincar aí, quem tem o próprio Gmail, ou utiliza muito do Google, né, você vê que é muito difícil, né, ele tá fora, eu particularmente conto aí em uma mão quantas vezes a gente viu fora, facilita os processos, né, de recuperação de desastres, exatamente por, né, às vezes uma zona ali ficou fora, você já tem os processos ali bem estabelecidos, você consegue fazer esse moving para outra zona, outra, enfim, estrutura ali para fazer esses processos de recuperação. Esse item de, né, facilitar os processos de atualização, eu gosto até bastante de linkar com, né, esse gráfico aqui, que é realmente os processos de abstração. Então, quanto mais, né, você vai evoluindo nas camadas aqui de serviços que a cloud pode oferecer, você vai abstraindo esse esforço, né, da sua equipe, e isso vira, né, cada vez mais responsabilidade do provedor, né, do Cloud Service Provider, conforme, né, o estilo aqui de as a service que você consome, tá? Existem diversos, né, gatilhos, parametrizações, próprios serviços também que aprimoram essa segurança de uma forma muito mais efetiva, tá? E, obviamente, o TCO, né, construir, principalmente quando a gente vai falar de dados aqui, construir data lakes, né, requer uma robustez muito grande dependendo do seu nível e tamanho de bases de dados. Então, isso ajuda muito na questão de custos também, tá? E aí, né, só frisando aqui, foi aquilo que eu falei, em termos de infrastructure as a service, plataforma as a service, ou software as a service, você consegue ir abstraindo camadas onde, né, provavelmente sua equipe tem que interagir ali para fazer parametrizações de rede, né, cuidar do hardware, fazer a gestão física do hardware. Então, conforme você vai evoluindo, né, numa infraestrutura como serviço, uma plataforma, ou até um software como serviço, você tem, né, menos responsabilidades, digamos assim, que não são tão estratégicas para o negócio de vocês, e tem, né, a capacidade aí de potencializar a equipe para pensar um pouco mais fora da caixa em termos de inovação, né, focado um pouco mais no negócio de vocês, então esse é o objetivo, tá? Aqui, né, a gente apresentou isso também para quem estava na primeira rodada aí do Migration Factory, a gente está com um programa, tá, pessoal, de assessment gratuito na infraestrutura de vocês, então tá o QR Code aí para quem estiver interessado se inscrever. Basicamente, o objetivo é fazer um check-up aí no ambiente de vocês, em termos de infraestrutura, né, entender um pouquinho das aplicações, né, em todas as camadas aí, para a gente ver o que a gente pode recomendar em termos de otimização, né, modernizações, seja de parte de dados também, seja questões de segurança, backup DR. Então, tragam esse desafio para a gente, pessoal. A gente está com os especialistas aí bem engajados nessa campanha que a gente está fazendo, para a gente analisar esse ambiente de vocês e propor o que for de melhor, tá? Seja, né, possíveis otimizações de recursos visando FinOps, otimização de custos, ou não, melhores tecnologias visando alguns problemas ali que possam estar surgindo com performance, disponibilidade. Então, se inscrevam aí, acho que pode ser bem legal aí esse trabalho para a gente fazer em conjunto, tá? E aqui vou passar aí a palavra para os feras, aí, os especialistas que vão fazer essa apresentação aí, dividida em, né, numa parte mais teórica e uma parte mais prática, tá, pessoal?
passo aí a palavra a princípio, acho que é você, né, Renato, que vai começar. Isso. Vocês estão conseguindo me ouvir? Consigo Estamos te sim. ouvindo. Tá. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Renato, né? Lead Data Engineer aqui da Key Network. Estou tocando essa parte de dados e vou trazer alguns assuntos legais aí para a gente falar de dados hoje. E aí no final vai ter algumas demonstrações. Espero que vocês gostem. Vamos lá. Tá. A primeira coisa que a gente vai falar vai ser de migração de bancos de dados, né? A gente sente que muitas das empresas, da indústria, né, tem vários problemas nesse sentido, de, não quero mais ter que me preocupar com backup, ter que fazer manualmente todas as atualizações. Então, é aí que entra essa parte da nuvem, né, a parte de Database Migration, né. A gente tem alguns produtos na GCP em específico, tanto para, por exemplo, o Cloud SQL, né, a gente pode reduzir custos ali de manutenção para essas três bases, MySQL, Postgres e SQL Server, totalmente gerenciado. Então, se você já tem algum banco de dados nessas três bases, você consegue levar para a cloud, e aí para ter todos esses benefícios que só a cloud tem, né? Automatização de todos os backups, aplicações, patch de criptografia, aumento de capacidade, além de failover automático. Então, você não precisa se preocupar com nada disso, ele já faz automático para você, né? Então, esse é um dos grandes benefícios de ir para a nuvem, né? Disponibilidade, né? A gente tem ali, para esse produto específico, 99,95% de disponibilidade em qualquer lugar do mundo. Integração, uma das benefícios, né, de se ter um produto, um banco de dados gerenciado, é que você consegue integrar facilmente com outros produtos da própria nuvem, né? Você tem uma integração mais fácil a partir do App Engine, ali, do Compute Engine, Kubernetes, né? Ele já fica integrado ali no ambiente do GCP. E aí, parte de segurança, né, os dados são criptografados automaticamente. Aí a Cloud SQL tem as certificações SSAE 16, ISO 27001, PCI DSS e também compliance com a IPA. Então, é um produto completo, assim, de gerenciamento de nuvem, se você já utiliza essas três bases, né? Você pode fazer a migração, você pode iniciar uma nova instância ali do zero mesmo. O AlloyDB para Postgre, esse aqui é outro produto da GCP, tá? Ele seria uma turbinada ali do Postgre, né? Ele é um Postgre, além de transacional, também analítico. Ele consegue ser superior 4 vezes a mais do que o Postgre convencional, e a parte de analytics até 100 vezes mais rápido. Então, esse aqui é um diferencial, né, do Postgre. Tem disponibilidade aí de 99,99% e tem uma funcionalidade muito interessante também que chama Autopilot, né? O piloto automático dele é automatizado, com aprendizado de máquina, cuida de patch, backup, escalonamento e replicação do banco para você. Outro produto aí aqui vai mais para as empresas que têm um público a nível global, né? Cloud Spanner, não são muitas as empresas no Brasil hoje, da própria Google, que usam esse produto, mas ele é o produto que a própria Google utiliza, né, para transações S em nível global. Então, se você quer consistência e quer disponibilidade e tempo de latência baixo a nível global, você provavelmente vai utilizar o Spanner ali, né? É um escalonamento sem limites, então o Google consegue entregar o quanto de escalonamento que você precisar a nível global, disponibilidade de 5 noves ali, né, 99,999%. E tem a facilidade de uso, né? Ele usa a semântica ali do SQL, então é tranquilo de se trabalhar com ele para quem já entende de SQL, né? E aí tem, claro, a replicação síncrona ali entre as regionais, né? Entre as multi-regiões que você fizer o deploy desse serviço. Aí vocês podem me perguntar, tá, mas aqui no meu banco, muitas das empresas têm Oracle. Como é que eu faço para migrar para um desses produtos? A Google, ela oferece um sistema, essa solução Bare Metal, né, que é um colocation dentro da infra da Google. Então, se você já tem equipamentos da Oracle e quer migrar para a Google para usufruir do serviço que a GCP oferece, mas ainda querendo manter a database da Oracle, você consegue também. Tá? São os mesmos equipamentos da Oracle que você consegue ter dentro da Google.
Aí a disponibilidade, todos os softwares da Oracle, você consegue trabalhar da mesma forma, tá? Tá, e aí, essa foi a parte de Database Migration, né? Para vocês se livrarem de todos esses overheads, né? Esses problemas de ter que fazer tudo manualmente, você joga para um serviço gerenciado, né? E aí, imagine que você já tem os seus dados, já está no serviço gerenciado, você você já usa o seu banco ali para a parte transacional e você quer algo para analisar. Você quer analisar os seus dados para tirar insight disso para o seu negócio. Como é que você faz, né? Você pode extrair dados direto do seu banco de dados para fazer análise? Você pode, mas vai demorar muito mais tempo do que se você jogar para um Data Warehouse. Então, a ideia geral e central do Data Warehouse é justamente essa. Você consegue agregar dados de vários silos e aí num único lugar, e um Data Warehouse como o BigQuery, né, ele é feito para analytics, então você consegue fazer consultas muito mais rápidas por ele. Uma consulta, por exemplo, demoraria 10, 20 minutos no Cloud SQL, no BigQuery pode levar coisa de 10 segundos, entendeu? E aí, por que centralizar dados em um Data Warehouse? Né? Isso aqui é uma questão chave, né? Integração de dados, que eu acabei de falar, melhor acesso aos dados. Então, na própria GCP mesmo, você pode separar, né, os dados ali entre equipes. Então, você tem uma gestão ali de segurança dos seus dados, de quem pode acessar, quem pode trabalhar com tais dados. Você tem a questão do DLP também, que você pode mascarar dados sensíveis dentro do próprio BigQuery. Análise avançada, né, que o BigQuery ele foi feito para permitir análise a nível de petabyte. Então, você consegue tanto armazenar quanto fazer essa análise dentro do próprio BigQuery. Consistência de dados, né, ACID, e a flexibilidade, né, ele permite a adaptação às mudanças da empresa, do mercado. Você consegue adaptar o BigQuery com os dados que vocês têm nas diversas bases de dados. E aí, o que podemos fazer com o EDW, né? Por que ter um EDW? Né? Às vezes as pessoas acham, eu tenho um banco de dados, eu já consigo fazer o transacional, mas para por aí? Claro que não. As empresas estão cada vez mais se aperfeiçoando e buscando competitividade no mercado, né? Então, é aí que entra essa parte de analytics, né? Você pode fazer análise de vendas ali, e aqui é só um rol exemplificativo, tá, pessoal? Isso aqui vai muito além disso, né? Você pode fazer análise de dados para vendas, processos da sua empresa, tomada de decisão financeira, né? Com dados financeiros, despesa, receita, lucro. Você pode ter todos esses dados centralizados para poder fazer uma análise do todo, né? De como o seu negócio está funcionando, para onde você quer ir. Então, isso é muito interessante. Você tem que saber onde que está a sua empresa hoje, seu negócio, para saber para onde você vai. Pode fazer análise de recursos humanos, satisfação do cliente, aí tem da área de saúde, transporte, enfim, são vários os cases que você pode fazer, que você pode centralizar os dados no Data Warehouse para posterior análise. E aqui, eu inseri esse slide aqui, por quê, né? Querendo visar ainda mais da competitividade, né? Sair na frente dos seus concorrentes, as empresas estão cada vez mais utilizando a inteligência artificial. Não é o foco de hoje, mas eu queria trazer aqui só uma visão. A gente pode tratar em outro workshop, mais focado em AI, porque é um assunto mais extenso. Mas depois que você centraliza seus dados num DW, e você, por exemplo, quer prever dados financeiros, você quer ter uma análise de inteligência artificial mesmo, né, que você consiga extrair padrões dos seus dados, você consegue utilizar também no BigQuery. O BigQuery tem uma ferramenta também já inclusa nele, que chama BigQuery ML. Você consegue fazer machine learning no próprio BigQuery. E a gente vai fazer uma demonstração no final, justamente mostrando isso. Como é fácil montar um modelo de machine learning, você avaliar esse modelo e você colocar em produção também. Né? Você consegue colocar o seu modelo de machine learning no endpoint, e aí lá no seu aplicativo, no seu sistema, você só chama o seu endpoint, com as informações que você está mandando para o modelo, ele já retorna com as respostas. Né? Então, o caso de uso aí, falando bem rapidamente da parte de inteligência artificial, né, depois que você já juntou seus dados no Data Warehouse, você pode, ele serve para várias áreas, né, varejo, finança, marketing, transporte, saúde,
Isso aqui serve para todas as áreas, né? Isso aqui são só alguns exemplos. Por exemplo, forecasting de demanda, né? Previsão de demanda, recomendação de produtos, né? Tem um algoritmo chamado matriz de fatorização, você pode utilizar ele no BigQuery, inclusive. Preços flexíveis, risco de crédito, probabilidade de fraude, frequência de compra, probabilidade de churn, enfim. São vários os pontos que você consegue utilizar machine learning se você tiver os seus dados tratados, de preferência num data warehouse, né? Por que, que a figura do data warehouse é tão importante? Porque, como é uma ferramenta feita para analytics, ela é mais rápida. Então, ela é mais rápida para analisar, ela é mais rápida para fazer modelo preditivo, e aí você não tem que esperar um tempo tão grande de buscar direto no banco, que a gente sabe que é muito mais demorado se você for buscar informação direta nos bancos. E aí um banco de dados poderoso merece uma plataforma de dados poderosa, né? Esse aqui é um resumo, né, desse processo de centralizar os dados e jogar para uma ferramenta de visualização, né? Então aqui a gente começa vendo, por exemplo, silos de dados. Isso aqui é o ambiente tradicional, né, on-premises ali, que a gente repara muito. Tem vários silos de dados e para centralizar isso acaba sendo um problema para quem ainda está em on-premise. Mas uma vez que você consegue centralizar, colocar numa ferramenta no Data Warehouse ali, né, o BigQuery no caso do GCP, você consegue ter muito mais flexibilidade e facilidade para poder analisar seus dados, né? E aí, uma vez que você tem tudo centralizado, você joga para alguma ferramenta de visualização. No caso do Google, a gente tem o Looker, né? E aí a gente tem dashboards interativos, né? Exploração de dados self-service, o próprio usuário, ele pode clicar ali nas colunas que ele do BigQuery, né, do DW que ele tem e tirar seus próprios insights sobre o seu negócio, né? Você pode ter os relatórios ali na sua caixa de entrada, enfim, você pode alimentar fluxo de ML, né? Você pode fazer a parte do machine learning no próprio BigQuery e fazer refletir essas previsões no Looker também, né? Como uma forma de visualização das predições, né? Eu quero prever quanto é que eu vou gastar esse ano, por exemplo. Você consegue colocar de uma forma visual no Looker, né? Você faz toda a parte de machine learning no BigQuery e joga no Looker depois só para apresentar para a área de negócio. Aqui é um dash, né, que eu montei aqui para ilustrar mais ainda essa parte, né? Aqui são os vários silos de dados, né, que você pode transformar, vai muito além disso aqui. E a ideia é justamente essa, você pega de várias fontes, joga no BigQuery, no DW, faz as suas análises e joga para a ferramenta de visualização, né? Esse é o caminho feliz, vamos dizer, né? No caso aqui, o Looker, né? E aí o Looker, ele tem exploração self-service, né? A visualização dele ali, o próprio usuário pode clicar nas features que ele quer e montar os gráficos dele. Você pode embedar no seu próprio site os gráficos que você fizer. E aí tem entrega agendada também para e-mail, para bucket de outras clouds também. Enfim, é uma infinidade de coisas que você tem flexibilidade para fazer dentro do Looker, né? Tem versionamento já automático do Git ali, né, conexão JDBC, então fica mais, se você quiser, né, pegar dado de alguma base que por acaso não tenha ligação com BigQuery, você consegue também fazer no Looker. E aí, deixa eu só ver o horário aqui. Tá, aqui eu quis mostrar algumas das várias ferramentas de dados que a gente tem na GCP, né? Não é somente BigQuery, não é somente Looker, né? A gente tem uma infinidade de recursos que a gente pode utilizar. Por exemplo, para capturar dados em tempo real, a gente pode usar o PubSub, né? Que é uma espécie de Kafka. Quem já utilizou aí é um sistema de mensageria, né? É utilizado muito na parte de IoT, que os sensores mandam mensagens, né? E aí você consegue capturar pelo PubSub. Tem o Cloud IoT Core, né? Para fazer esse manejo dessa parte de IoT, a parte de gerenciamento de storage ali, né? De transferência de storage, aliás, tem Storage Transfer Service, né? Da própria Google. Você consegue fazer a transferência de dados mais facilmente ali para o BigQuery, né? Para você ter uma centralização fácil, gerenciada, né? Além de outras ferramentas, por exemplo, processamento, temos o Dataflow, que é baseado na Apache Beam, Dataproc, né, que é mais para o Hadoop ali, o Dataprep, uma ferramenta totalmente no-code ali, você seleciona, você consegue fazer a limpeza dos seus dados por ela, e o Datafusion também é similar ao Dataprep aqui, os dois são ferramentas similares no-code, e os dois conseguem fazer o orquestramento de todo o fluxo de dados, né.
Na parte de armazenamento aqui temos o Cloud Storage e o BigQuery, né, que a gente considerou aqui, o BigQuery é o nosso EDW, né, é o EDW da GCP. Você consegue fazer análises diretamente por ele também. E aí, outros usos avançados aqui, que a gente pode colocar, e que eu faço questão de salientar, é o Vertex AI, né, que é uma plataforma totalmente gerenciada de Machine Learning. Então, uma vez que você tem seus dados no BigQuery, no Cloud Storage, ou até próprio CSV mesmo, você consegue importar para essa ferramenta gerenciada, mas aí vai ser um tópico para outro dia, tá, pessoal? A gente consegue fazer Machine Learning no code total. Você não precisa de código nenhum para fazer o seu Machine Learning, tá? E aí o BigQuery como Enterprise Data Warehouse, rápido, escalável, seguro, gerenciado, integrado, né, já com os recursos da GCP, e o custo-benefício dele que é bem interessante. Tem várias coisas assim que a gente pode falar do BigQuery, né? Uma delas é a conveniência do SQL ali. Para quem já sabe, o SQL é a mão na roda, porque ele consegue também fazer tradução de várias línguas SQL para a linguagem do BigQuery. Então ele já tem essa tradução automática, tá? Isso aí facilita muito a vida de quem tem código legado, né, em SQL. Consegue fazer gerenciamento a nível de célula ali do BigQuery, né? Você consegue dar acesso a uma pessoa só a determinada linha, coluna. Então, é um gerenciamento a nível de segurança, assim, sensacional. Ele tem um cache habilitado por padrão, né, também para reduzir custo. E aí aqui está algo muito interessante, né, que algumas pessoas que já utilizam o BigQuery não sabem, né? Você consegue reduzir drasticamente a quantidade de dados que você processa utilizando o particionamento e o clustering. O que é isso? Você basicamente divide seus dados em data e em alguma coluna específica. Então, por exemplo, repare que nesse caso aqui, você pegou de uma data aqui de do dia 30 do mês 6, do dia 1, aliás, até o dia 30, e aqui só que não está usando particionamento nem clustering. Do outro lado aqui, ele já foi clusterizado, já foi particionado essa tabela, e aí imagina só, de onde você puxava 180 GB, você puxa 112 megabytes. Então isso aqui, para a questão de custo, é sensacional. E aí quando a gente eleva essa quantidade de dados, a nível de tera, petabyte, a velocidade também com que se recupera os dados fica muito mais rápido. Aqui a velocidade não mudou tanto, mas porque são 180 GB na GCP é coisa pouca, né? Agora quando a gente vai para tera, petabyte, aí faz uma diferença também. Aqui são os vários formatos de dados que você pode colocar no BigQuery. Particularmente, não conheço nenhum que não seja compatível, tá? Até porque, mesmo se não tiver a integração nativa com o BigQuery, você pode fazer o uso do Dataflow ali, né? Que o Dataflow ele tem conexão JDBC, então você consegue plugar em qualquer base de dados, né? Praticamente. A integração dele, enfim, tem integração até com a Amazon ali, né? O bucket da Amazon, o Cloud Storage, PubSub, Kafka, o Cloud SQL, todas essas ferramentas da nuvem. O bom de usar o BigQuery é isso, né? Todas as ferramentas nativas ali, eles já são integradas, e isso facilita muito de quem já desenvolve, já faz alguma coisa na nuvem, já tem ambiente na nuvem. O armazenamento do BigQuery, ele é dividido em zonas ali, né? Então a gente pode esperar alta disponibilidade. E aí, o preço dele, por padrão, é flexível, né? Pague por queries, por bytes processados, né? O primeiro terabyte é de graça. Então, e é o único serviço assim da GCP que você consegue testar sem colocar um cartão de crédito. Então, se vocês entrarem ali no BigQuery, vocês vão conseguir utilizar, vão conseguir testar. Tá? E aí tem um outro método também, que são os flex slots ali, né? Você pode utilizar por um tempo específico, ou a taxa fixa, você pode utilizar você paga por um mês específico. Então, independente de quantos slots, né, que é a unidade computacional do BigQuery, independente de quantos slots, você paga uma taxa fixa. Eu quero 100. Aí vai ter uma taxa fixa lá também. Mas o padrão você tem 2.000 slots disponíveis para você fazer essas consultas, e aí você paga pelo que for consumido, de bytes processados. Esse é o padrão. E aí o Looker como a plataforma de visualização, né? O Looker aqui, né, esse aqui é um exemplo do Fox Sports. Então, para mostrar onde que você pode chegar, quais gráficos você pode fazer, o que você pode embedar. Esse aqui é um exemplo de esporte, né, de beisebol. Então, você consegue, a parte ali, por exemplo, ele consegue identificar
onde que a bola passou ali no ponto do esportista ali, né? Eu não sei o nome agora dele. Enfim, tem vários dados ali que você consegue sumarizar, né? Sumarizar os dados do seu data warehouse, consegue colocar em gráfico para o usuário, até a parte de mapa, né? O Looker ele consegue identificar se você tem dados lá de cidade, estado, país no seu data warehouse, o Looker ele já consegue identificar isso para você, né? Você não precisa fazer nenhum trabalho adicional para isso. Aqui é a interface dele, né? O tempo aqui já vai para a demo, tá? Então vou passar muito rápido. Tem alguns blocos já prontos para o BigQuery que você pode utilizar, né? Performance do BigQuery, a parte de diálogo ali, né? Você consegue responder perguntas, o que os usuários estão perguntando com mais frequência, que tipo de pergunta o bot responde com mais eficiência. Tem alguns blocos prontos que já te ajudam, né? Não precisar desenvolver nada gráfico do nada. Então isso aqui é sensacional do Looker. Contact Center, por exemplo, varejo vertical. E aí tem essa parte que é super interessante, que é de custos multi-cloud. Você consegue verificar os custos das 3 principais clouds ali, GCP, AWS e Azure, num único painel. Então, isso aqui, para você que utiliza várias clouds, né, isso aqui é sensacional, que você consegue ver tudo de uma forma unificada. Tem muitas empresas que têm problema com isso. Então, o Looker, ele ajuda muito nesse sentido de custo multi-cloud, né? Tá? Aqui é um modelo de atuação nosso, tá? Que a gente pega 1 a 2 semanas aí para descobrir, 1 a 2 semanas para planejar, e a gente faz as sprints ali de 2 semanas também, tá? E aí agora a gente vai começar as demos. Eu já tinha até aberto aqui a demo nossa aqui, né? Isso aqui são algumas demos do próprio Looker, tá? Mas só para vocês verem o tipo de gráfico, o tipo de informação que vocês conseguem tirar de uma ferramenta de visualização, tá? Acabei abrindo outro aqui. Por exemplo, isso aqui é de pulso do negócio, né? Vamos ver o que ele mostra aqui para a gente, ó. Por exemplo, ó, você consegue tirar informações como total de vendas ano por ano, para saber como é que está a saúde do seu negócio, né? As compras repetidas, ordens esse ano. Isso aqui é só um exemplo, mas você consegue tirar dados e mostrar de uma forma visual, né? Aquela história, né? Contar a história dos dados, né? Você tem que contar a história dos dados para saber qual que é a melhor forma de tratar daqui para frente, né? Novos usuários adquiridos, né? Ordens por dia, por categoria, para saber qual categoria está performando mais que outras. Então, são várias formas, vários exemplos que a gente pode tirar. Cada empresa, cada negócio, né, tem uma finalidade única e para cada uma vão ter dados específicos, né? Então, é aí que eu faço convite, né, para a gente, faço convite aqui depois, vocês entrarem com o time comercial para a gente visualizar caso a caso, para ver se a gente consegue adequar os dados de vocês, colocar de uma forma visual para vocês também. Aqui, como eu havia dito, você consegue colocar de forma visual em mapa também, né? Ele já reconhece os estados ali, cidade, sem precisar mexer nem nada. Taxa de conversão, por exemplo. Comportamento do usuário, né? Se ele alcança mais, se ele é alcançado ali por e-mail, Facebook, ou algum outro mecanismo de pesquisa. Isso aqui é só um exemplo, né? Mas tem vários outros aqui. Eu vou mostrar só mais uma coisa rápida, que o Iago vai apresentar a parte do BigQuery, Data Fusion. Esse aqui é outro exemplo também na parte de vendas, tá? Para ver as trends, né, do que está sendo vendido, do mês que está sendo vendido, total de ordens, categorias mais populares do seu negócio, né, para você saber, para você ter um direcionamento do que seu negócio está vendendo mais, o que está acontecendo, né, qual que é a realidade do seu negócio, como é que está a saúde do seu negócio, você consegue ver de uma forma visual bem bacana para a área de negócio, tá? E aí você consegue, como eu havia dito, você consegue fazer, embedar, né, esses gráficos no seu site.
Esse aqui é um outro exemplo, tá? Em que em que a Google fez, né, esse embed ali, né, de um site demo. Esse que vai carregar aqui. Não sei se o site está fora também. Eu acho que às vezes o site está fora, a minha internet está ruim. Mas enfim, o Iago vai apresentar agora a parte de uma demonstração, né, simples desse fluxo, desde pegar os dados até transformar, jogar no DW, né, e ir para o loop. Eu deixo a palavra para você, Iago. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Meu nome é Iago, eu faço parte da equipe de dados aqui da Key Network. Eu vou passar para vocês um vídeo explicando todo o nosso processo de extração, transformação, carregamento de dados, isso até os insights, né? O Renato, ele já falou mais do nosso Data Warehouse, que é o BigQuery, então eu vou dar ênfase ao BigQuery Machine Learning e como podemos usá-lo para obter insights para o nosso negócio. Muitas empresas, elas acabam usando diversos sistemas para bancos de dados e levar esses dados para um lugar só e analisar acaba se tornando um problema. Então, vou mostrar para vocês como podemos tornar esse processo mais eficiente. Tá, você compartilha aí, ó. Deixa eu ver. Estão conseguindo ver direitinho aí? Sim. Um momento. Então, nesse vídeo, vamos fazer a demonstração das ferramentas que disponibilizamos, começando assim pelo Data Fusion, né? Enquanto a instância está sendo criada aí no vídeo, eu vou falar um pouco sobre a ferramenta. O Data Fusion é uma interface gráfica que ela aumenta a eficiência de tempo na criação de pipeline de dados. Em um só lugar, ela nos permite limpar, combinar, transformar e monitorar todo esse processo. E ela oferece vários benefícios aos usuários, como integrar qualquer tipo de dados usando um amplo ecossistema de conectores, tanto para sistemas antigos como para sistemas mais modernos. Exemplos bancos de dados relacionais, sistemas de arquivos, outros serviços em nuvem, armazenamento de objetos, NoSQL e muito mais, né? E ele aumenta a produtividade desse processo todo, ou seja, se você precisar ficar migrando entre sistemas para coletar insights, a sua produtividade reduz significativamente. Já no Data Fusion, os dados de fontes diferentes podem ser agrupados em uma única visualização, como no BigQuery, né? Possibilitando mais produtividade e rapidez. E também reduz a complexidade usando uma interface visual para a criação de pipeline de dados. Um momentinho, que está adiantando demais. No caso, existem dois principais componentes na interface de usuário do Data Fusion, que é o Angler e o Data Pipeline Studio. E é possível usar conectores de vários bancos de dados ao mesmo tempo, local, Google Cloud e outros provedores de serviços em nuvem, como você pode ver aqui, né? E também tem uma biblioteca inteira de transformações para conseguir dados, transformar eles e deixar eles no formato desejado. Além disso, é possível acompanhar e depurar todo esse processo do pipeline de dados. Entrando nesse hub aqui, onde a gente faz todas essas conexões. A gente busca dados de fontes multi-cloud, como Azure, AWS e os da própria Google. Eu vou adiantar um pouquinho o vídeo. Então, e aqui vamos falar um pouco do Angler. O Angler é uma ferramenta que ela serve para conferir datasets visualmente. Vemos que os datasets, eles são, adiantando um pouquinho, eles são catalogados de acordo com o sistema de onde foram extraídos, como BigQuery, CodeSQL e por aí vai. E para fazer a demonstração, carregamos dados em CSV de uma fonte local. Essa ferramenta é onde fazemos a maioria das transformações necessárias nos datasets, como extrusões de colunas, dados duplicados, mudança de tipos de dados, filtros, cálculos e a limpeza de dados no geral, né? Para isso, é só você clicar naquela setinha ali em cima e tomar a ação necessária. Nesse caso aqui, a gente está excluindo uma coluna.
Ali em cima, em análises, ao lado de data, nós podemos ter uns breves insights de como estamos trabalhando com os dados. Também podemos personalizar isso de acordo com a necessidade do negócio. Isso nos permite ter uma ideia de como vai ser o desempenho dos dados quando chegar na parte do Analytics. E a partir da visualização desses dados, podemos criar um pipeline escolhendo entre batch ou streaming, né? Se ele vai ser tempo real ou não. E após ser tratado esses dados, onde nós vamos passar ele no Data Studio, podemos escolher onde ele vai ser salvo, se é no Cloud Storage ou no BigQuery. Aqui nós vamos usar o nosso Data Warehouse, que é o BigQuery. Lá em cima, nós programamos um agendamento para configurar isso de quanto em quanto tempo ele vai acontecer, né? No canto superior esquerdo, você pode ver também... Esquerdo não, direito, desculpa. Você pode também tomar outras ações, como salvar, exportar, importar e outros modelos de pipeline de dados já criados. E depois disso, depois é só escolher o nome para o pipeline e podemos fazer um view para ver se está tudo funcionando corretamente nesse processo, né? Nessa parte aqui agora, vamos criar um pipeline do zero, né? Para começar o nosso pipeline, nós podemos buscar dados em uma só vez de várias fontes, vários conectores diferentes, como BigQuery, BigTable, Oracle, PostgreSQL, e carregar eles visualmente no Wave para poder transformá-los. Podemos usar também diversas ferramentas de analytics, como Join, Distinct, e por fim salvar os nossos dados tratados no local desejado. Aqui usamos nosso Data Warehouse, que é o BigQuery, né? Também colocamos ali no MySQL só para fazer a demonstração. Programamos o Scheduler, que é o agendamento de quando as tarefas vai ser executado. E também você pode clicar em cima das instâncias, por exemplo, como o MySQL. Nela nós podemos escolher a instância que vai ser salva, banco de dados, tabela e tudo mais. Nós podemos configurar isso. Aqui agora nós vamos passar para o BigQuery, né? Em seguida. Como já foi falado, o BigQuery é uma ferramenta poderosíssima. O BigQuery pode acessar conjuntos de dados de várias fontes internas, externas, multicloud e dados públicos. Depois de colocados no BigQuery, eles são automaticamente compilados, replicados, configurados para o escalonamento automático. Eu quero falar mais propriamente sobre o BigQuery Machine Learning. Normalmente, para criar um modelo de Machine Learning, você precisa seguir várias etapas. O vídeo está um pouquinho adiantado. Demorando aqui enquanto eu falo. Então, você precisa seguir várias etapas, como exportar arquivos para um ambiente de desenvolvimento integrado, exemplo Jupyter, e realizar todas as transformações necessárias, criar um modelo no TensorFlow e treiná-lo, né, localmente ou em VMs, e também buscar mais dados para melhorar o desempenho desse modelo, sem contar as habilidades de codificação, que é um requisito que pode acabar limitando a capacidade das equipes. Agora eu quero perguntar para vocês, quem aqui já mexe com SQL? Levanta a mãozinha, por favor. E pelo visto tem gente pra caramba, né? Deu mais de 10 pessoas levantando a mão aqui. Então, olha... Então, agora no BigQuery, nós podemos fazer isso mais fácil, somente com instruções SQL, né? Para o pessoal que já trabalha com SQL, a curva de aprendizado é praticamente vertical. No modelo, nós podemos escolher entre logístico, linear, e tem outros modelos mais complexos. Nesse exemplo aqui, nós usamos o modelo logístico. Vou botar um pouquinho de novo. Nós usamos o modelo logístico. Ele nos entrega o resultado de predição entre sim ou não. Nesse caso, um 0 ou um 1. Exemplo, assim, em uma lista de clientes, o modelo ele classifica qual daqueles clientes vai ou não comprar algo nos próximos meses. Ou então, se um e-mail é ou não spam. A gente vai mostrar um pouquinho mais à frente. Em seguida, criamos nossa instrução SQL para personalizar o nosso modelo, com os recursos e dados adequados para o nosso negócio. E, por fim, executamos o treinamento do nosso modelo. Adiantar aqui um pouquinho. Embaixo, um pouquinho mais embaixo, a gente pode ver... Vai aparecer. A gente pode ver, tem uns certos dados de análise do modelo, como está sendo o aprendizado e tudo mais. E a segunda etapa
nós podemos usar a instrução evaluate. Com a instrução evaluate, ela serve para você poder avaliar o seu modelo, ver a precisão. Deixa eu adiantar um pouquinho mais. Analisar a precisão, o recal e a acurácia do modelo. Então, conforme você vai treinando o modelo, você pode ir personalizando, acrescentando dados ou mudando os recursos de um certo lugar para deixar o modelo mais eficiente. E, enfim, aqui vamos para a consulta, né? É aqui onde fazemos a predição usando o nosso modelo treinado, onde ele pega uma lista de clientes e nos traz um resultado de qual desses clientes são prováveis de converter em uma venda. Nesse caso, ele também foi agrupado por países, né? Para saber em qual desses países tem um melhor desempenho e tudo mais. E esse é assim como funciona o modelo de machine learning do próprio BigQuery. Existe um pouquinho de estudo, mas é bem simples comparado às formas mais tradicionais que usamos no mercado, né? E, por fim, não estranho o tipo de dados que usamos, porque nós escolhemos os dados assim que achamos mais legais para certas etapas dessa apresentação. Enfim, aqui nós temos o nosso Locker, que é a plataforma da Google, que é para inteligência de negócios, exploração de dados. O Locker é uma plataforma de análise de Big Data que te ajuda a consultar e analisar dados. Ele cria visualizações, dashboards, e compartilha esses insights em tempo real com outros colaboradores. A ferramenta ela permite acessar e revisar dados de negócio de várias fontes, obter resposta de perguntas e coletar insights a partir de dados analisados. E podemos personalizar da forma como quisermos, barras. Isso aqui vai depender da criatividade de cada profissional que está usando, né? Vou adiantar um pouquinho mais. Também dentro do próprio Locker, nós podemos fazer também joiners usando outras tabelas, né? E criar uma nova fonte de dados. Também podemos extrair dados com consultas diretamente do BigQuery. Isso é outra coisa que nos ajuda muito. E é isso que temos, pessoal. Aqui, ó, as fontes de dados que podemos extrair do próprio Google Analytics, do Google ODS. E é isso. Isso faz sentido para vocês? Agora chegou a hora de perguntas. Eu vi que já teve uma pergunta ali, né? Deixa eu retomar aqui, só excelente, tá, pessoal? Obrigado aí, Renato e Iago. Acho que foi bem rico aí, uma parte mais contextual, né? Outra mais já demonstração em prática. Aí o Iago, né, tentou sintetizar aí, porque o assunto ele realmente bem extenso, né? Então, bem legal aí que a gente conseguiu falar bastante aí, bastante conteúdo em 48 minutos, né? Então, vindo aqui para as perguntas e respostas, você quer ler aí, por gentileza, Renato? Pode ser. Deixa eu ver se teve alguma antes dessa. A princípio, eu vi, acho que só teve do Matheus, tá? Que ele fala sobre a questão de machine learning no BigQuery, só acho que não... esqueci a expressão que ele falou. Se é supervisionado. O algoritmo. Na verdade, ele tem vários, né? Tem regressão linear, heurística binária. Pode falar, Isso. Ele também faz o supervisionado. É porque eu só citei esses dois, o linear e logístico, porque eles são os mais simples, né? De executar e tudo mais. Mas ele tem neural, tem outro que até deu um branco aqui. Mas ele tem outros modelos que você pode usar Eu vou passar os modelos que ele suporta aqui no chat. Mas ele suporta vários modelos, até de série temporal, regressão logística multiclasse, o K-means ali, né? O K-means. Tanto supervisionado quanto não supervisionado, respondendo. Mas eu vou passar o link aqui de todos os modelos no chat. Perfeito. Tem mais alguma pergunta, Renato? Tem. Pessoal, fique à vontade aí, tá? Acho que é o momento para a gente aproveitar aí os especialistas, realmente para a gente engajar e tirar as dúvidas relativas, né, aos desafios que vocês têm enfrentado. Extraiam aí o máximo de conteúdo do pessoal, tá?
Respondendo o Diogo aqui, ele pergunta sobre o antigo Data Studio, né? Essa última ferramenta que o Iago apresentou o antigo Data Studio, né? É porque o Looker agora ele se separou em 3 partes, né? Tem o Looker Studio, tem o Looker Studio Pro e tem o Looker Plataforma. O que eu tinha apresentado na minha apresentação era o Looker Plataforma, né? Que ele é mais completo. Você consegue embedar nos gráficos, você consegue puxar dados via API, ele é o completo, sim. Questão de custo, aí tem que ver com a parte comercial para a gente ver caso a caso, tá? Porque a gente precisa quantificar, metrificar quantas pessoas vão ter acesso, enfim. E aí eu vou até chamar, né, no final daqui, se vocês puderem contactar o time comercial, a gente vai tá respondendo esse tipo de questionamento caso a caso. Deixa eu ver se tem outra questão. E aí, só respondendo a questão de preço bem rápido, né? O Looker Studio, ele é gratuito. O Looker Studio Pro tá na casa dos $7 do usuário. Eu tenho que conferir agora, 7, 7,5. E aí tem o Looker Plataforma, né? Que aí é caso a caso, que precisa metrificar a quantidade de licenças, enfim. Como funciona o custo do Pro de DataFusion? Como funciona, respondendo a Isabela aqui, como funciona o custo do Data Fusion, né? O Data Fusion, o custo dele é separado em três licenças, vamos dizer, né? De desenvolvedor, tem... Aliás, são 3 licenças. Uma é para teste, que é a básica ali, tem o de desenvolvedor, e tem a Pro, né? Então, é por licença mês. Deixa eu ver se eu consigo recuperar o valor exato aqui. Estou vendo aqui, o desenvolvedor ele tá saindo por 250 por mês. O básico acho que ele é para ser um pouco mais amplo, que ele é até um pouquinho mais caro. Um pouquinho não, ele é mais caro, vai custando 1.100 por mês. E o empresário... compartilhar essa tela aí, pessoal, que eu acho que já mostra. Compartilhar? Tá, deixa eu botar aqui. Show. Eu tenho aqui também, tá? Eu acabei de abrir aqui. Aqui. O custo de desenvolvedor ele tem um custo de aproximadamente $250 por mês. O básico de 1.100 e o empresarial de $3.000 por mês. Aqui embaixo nós temos a relação de um para o outro. Ele é uma ferramenta completa, tá, pessoal? Para tanto análise de dados, transformação, para fazer o teu pipeline, tu não precisa, por exemplo, usar o Apache Airflow, né, o Composer. Você pode usar tudo ali no Data Fusion, que ele orquestra toda essa parte de dados para vocês. E a maior diferença do básico para o desenvolvedor é a quantidade de usuários, né? Porque no básico é ilimitado. E no desenvolvedor pode ter 2 pessoas. O desenvolvedor é zonal, já o básico regional. Tá. Respondendo a pergunta da Isabela agora quais as vantagens do Data Fusion em relação ao Apache Airflow? Por que a gente recomenda um sobre o outro, né? O Apache Airflow é 0800 ali, o pessoal que já tem uma infraestrutura em Apache Airflow, seria interessante manter, né? Até para não quebrar o ritmo ali, se for uma aplicação crítica, por exemplo, mantém no Apache Airflow. Mas, por exemplo, se você quer migrar para algo mais gerenciado, ou se você quer começar do zero, o Cloud Data Fusion ele faz tudo gerenciado para você. E às vezes você vai poder utilizar os dois também. Às vezes você quer algo mais personalizado, e aí que só o Apache Airflow, por exemplo, entrega. Você pode utilizar os dois em conjunto também. E é como eu disse também, é uma coisa que vai depender também de uma equipe mais capacitada para fazer isso, que sabe codar em Apache Airflow. E também o DataFusion é uma interface gráfica, né? Você não precisa estar escrevendo o código para fazer todo aquele processo. Uma coisa um pouco difícil no Apache Airflow é fazer justamente a conexão desses bancos de dados e puxar eles para a nuvem para fazer todo o processo. Já ali no DataFusion você consegue fazer isso mais facilmente, puxar da Oracle, puxar do Postgres, MySQL e por aí vai. A ferramenta gerenciada sempre vai ser mais rápida para trabalhar, essa é a questão. Pergunta agora do... Galera, se eu não respondi direito, manda aí no chat, tá? Fiquem à vontade para falar.
E aí o Wellington está perguntando, essa ferramenta está disponível no Workspace corporativo? A ferramenta é o Data Fusion, Wellington, que você está perguntando? Todas essas ferramentas aqui é só GCP, tá? Só complementando, né, a questão do Looker Studio, que ele realmente é free, né, e muita gente ainda conhecia pelo Data Studio, e ele tá muito interligado, né, muita gente utilizava ele junto ao Workspace, tá, mas ele é desatrelado, e o Looker Studio, aí na versão inicial que o Renato comentou, ele é free, tá? Essa ferramenta é disponível no Workspace corporativo. É aquela coisa, né, essa ferramenta, ela funciona dentro da nuvem só da Google, então acho que ela não está disponível no Workspace. Mais alguma pergunta, pessoal? E se a gente respondeu completo, qualquer coisa, se tiver mais dúvida, pergunta aí. Tudo certo, então. Acabou bem no horário, hein, Lucas? Deu certo? Bom, beleza, pessoal. Obrigado, viu, gente, pela presença de todos. Foi realmente um prazer aí. Espero que tenha sido de grande valia aí para fazer esse brainstorm, digamos assim, né, em termos de dados. E a gente aproveita, né, para fazer esse processo de encerramento. Tragam os desafios de vocês, tá, para a gente. A gente está atuando muito no mercado, nessa parte de dados, querendo entender um pouco do negócio das corporações. A gente está com grandes desafios aí de projetos onde a gente, né, quer fazer o processo de dados empoderando os processos de monetização, ou seja, né, conforme o Renato falou, o embedded, que você possa trazer uma experiência de dados para o seu usuário final, ou até mesmo, né, insights de dados para potencializar vendas, cross-selling. Então, a gente acredita muito que fazendo um projeto bem robusto, né, fim a fim, em termos de dados, a gente consegue aí empoderá-los a possivelmente potencializar o negócio de vocês em termos de resultados, tá? E aí fica, né, aí o nosso pessoal, né, colocou aí essa campanha de BI, tragam para a gente, né, a gente fazer esse possível trial do Looker, né, passando para o próximo slide, também está aí o QR Code, né, nossa página aí na web, onde vocês possam conhecer um pouquinho mais, né, sobre toda a nossa jornada aí de modernização e infraestrutura de dados, tá? Lucas, querendo coisa aqui. O Tony levantou a mão, acho que ele estava querendo fazer uma pergunta. Claro, Tony, fica à vontade, pode aproveitar o momento aí. Boa tarde, pessoal. Não foi daquela hora que vocês pediram para levantar a mão, apertei lá, ficou. Tá. Perdão. Desculpa atrapalhar a reunião, gente, perdão. Não, que isso, Tony, sem problemas. E aí, finalizando, pessoal, né, convido vocês, a gente, né, conforme falei aí no começo, a gente está com essa trilha de workshops, treinamentos aí, nos 2 pilares que eu comentei de atuação aqui da QI, tá? Então, essa semana aí a gente está falando, né, desvendando o Google Cloud, a gente já fez o Migration Factory hoje, foi o de Data Warehouse, a gente ainda vai ter o Post Review, né, que trata muito, né, postura de segurança, foundation de arquitetura, todos os processos de otimização e controle, né, financeiro, através dos componentes aí de serviços de cloud, muito, né, tem visto aí no mercado, principalmente para início, né, de projetos em cloud, estruturar um backup, um disaster recovery, todos os processos de automação, né, das esteiras DevOps com continuous integration, continuous delivery, tem bastante coisa interessante, tá? E, obviamente, não menos importante, a parte de Workspace, tá? Onde a gente já falou sobre o desenvolvimento no-code com AppSheet. Se eu não me engano, aí Maria, até me corri se eu estiver errado, a gente também já fez DLP na semana passada, que inclusive, se eu não me engano, fui eu que apresentei, tá? E a gente vai ter aí mais 4 pela frente, um só sobre Drive compartilhado, uma estrutura bem legal aí para as corporações em termos de, né, organização, segurança de arquivos, todo o processo de painel de investigação para a parte de segurança, tá? Realmente como extrair o melhor potencial de produtividade do que você já tem dessa plataforma, né, espetacular que é o Workspace, não só para quem já tem, mas quem, né, está estudando essa possível movimentação, e toda a parte de endpoint no Windows também, tá, que é realmente para fazer os gerenciamentos aí de máquinas do Windows. Então, venham, vai ser muito legal, vai ser bem rico, tá, pessoal? A gente conta com a presença de vocês. E no mais é isso. Obrigado aí, galera. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Time aí, Valeu. Obrigado, pessoal, pelo conteúdo. Grande abraço, boa quinta-feira para vocês. Boa quinta. Obrigada, pessoal. Valeu. Valeu.
Obrigado, um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Até mais. Obrigadão.